Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2020 e o título é Caridade. É de 27 de fevereiro de 2020. Vamos lá. Outro dia, conversando sobre caridade, ouvi de uma pessoa que a caridade se mostrada, se exposta, é somente pelo ego da pessoa. Isso me levou a algumas reflexões sobre o assunto. Acredito que a caridade é transformadora. Veja bem, quando abrimos a timeline de nossas redes sociais, geralmente somos bombardeados com notícias e fatos desagradáveis, discussões políticas, crimes, tragédias. Tudo isso acaba por causar efeitos negativos no nosso humor e até na nossa energia. Mas quando nos deparamos com alguma notícia positiva, isso causa um efeito que traz alento aos nossos corações. Por vezes um sorriso, uma sensação de esperança, esperança de que a humanidade não esteja tão perdida como em muitos casos nos parece. Em função desse tipo de julgamento, muitas pessoas se sentem constrangidas de mostrar que há inúmeras coisas boas acontecendo, inúmeras pessoas boas trabalhando. E dessa forma, o mal parece bem maior, porque o mal não tem pudores. O mal é barulhento, ousado e se coloca sempre em evidência, enquanto o bem trabalha em silêncio e com isso perde a oportunidade de incentivar mais pessoas a praticá-lo e revelar que ele está em atitudes simples e não há nada melhor do que um exemplo. Qualquer forma de caridade é justa, bem-vinda e louvável. E não há quem saia imune ao praticar um ato de bondade. Mesmo que a princípio as intenções não sejam tão nobres, a energia da gratidão, a doçura de um sorriso sincero, as lágrimas de emoção aquecem o mais frio dos corações. E é aí que se percebe que quem doa, na verdade, é quem mais recebe. E o que se ganha tem um valor inestimável e imensurável. E me pergunto se essas pessoas que tanto apontam dedos e fazem julgamentos sobre as pessoas que mostram o bem acontecendo, que as acusam de estarem fazendo pelo ego, não estão elas próprias feridas em seus egos? Tão amargas a ponto de, ao invés de olharem o positivo daquela atitude, de perceberem que está se chamando atenção para pessoas que precisam ser vistas, que precisam de voz, que precisam de auxílio, só enxergam a possibilidade de que as intenções não sejam nobres e verdadeiras. Será que podemos realmente afirmar que é somente pelo ego? Como podemos saber o que se passa dentro da cabeça e do coração das pessoas para fazer tal afirmação? E se for pelo ego? Isso não invalida os resultados benéficos. De alguma forma, se está melhorando o dia ou a vida ou o destino de alguém. Quem critica não entende que não existe esse glamour todo, mesmo quando o ato é praticado por celebridades. O ambiente de um hospital é doloroso e o de pessoas em situação de miséria é triste. E isso toca o coração de alguma forma, sempre. Como já disse, não há como passar por essa experiência imune a alguma transformação, a algum aprendizado. E enquanto uns julgam e condenam, outros se sentem felizes e estimulados a achar algo ou alguma forma de também contribuir para um mundo melhor. E para isso não há necessidade de ter patrimônio financeiro. A ajuda material é até mais fácil. Tempo, carinho, atenção, cuidado são bens valiosos e mesmo assim nem sempre é fácil doá-los. E a questão que fica é qual a importância desses julgamentos? Porque no frigir dos ovos, enquanto nos perdemos nessas discussões inúteis, aquele que está sendo o centro da questão, o alvo dos dedos apontados, está fazendo muito mais do que nós. E isso independe da sua intenção, mas depende muito da sua atitude. Então vamos lá. O pessoal sabe aqui, né, que eu já falei algumas vezes que eu fazia trabalho voluntário em hospital e com pessoas em situação de rua, em casa transitória de crianças que estavam em tratamento oncológico, e assim, asilo. Eu sempre
O que aparecia lá, eu sempre estava dentro. É uma coisa que eu gosto de fazer, trabalho voluntário, seja onde for. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi justamente porque eu vi, porque uma pessoa divulgou no Facebook dela, uma amiga divulgou no Facebook dela. E eu poderia, aí nesse caso, eu poderia ter tido, né, duas atitudes. Ou a que eu tive, de olhar aquilo e falar, poxa, que bacana, que trabalho legal, eu quero fazer isso também. Que foi quando eu entrei em contato e comecei e me envolvi no trabalho voluntário através dessa amiga. Comecei no hospital, depois fui conhecendo outras pessoas e fui fazendo os outros trabalhos também. Ou eu poderia fazer como muita gente que eu conheço, que já chegou a falar para mim, de falar, olha lá, tá se exibindo, tá querendo mostrar que é boa pessoa. Então, isso é o olhar de cada um. E aí o que eu acho, assim, que cada um olha e se expressa de acordo com o que ele traz dentro dele, né? Eu olhei e achei aquela coisa mais linda e falei, poxa, eu vi ali um exemplo. E tem gente que vai e critica. Já teve até uma situação em que eu tive uma discussão com uma pessoa justamente por isso, porque ela estava criticando uma pessoa que estava ajudando gratuitamente animais, né? Estava fazendo trabalho voluntário com animais. E aí essa pessoa fala, mas eu sei, porque esse fulano faz isso para aparecer e não sei o quê, porque ele quer ganhar visibilidade e com isso ganhar, né, clientes e não sei o quê, porque era veterinário. E aí eu falei, olha, se ele faz para ganhar visibilidade ou não, o que importa é que ele está ajudando vários animais. Então ele está fazendo muito mais do que o que está criticando. Pelo menos ele salvou a vida de vários animais. Se a intenção dele é ganhar alguma coisa, não é problema da gente. A gente tem que ficar feliz que ele realmente está fazendo alguma coisa e está tendo algum resultado. Diferente da outra pessoa que estava só ali metendo pau, criticando, né? Querendo ou não, independente dele se ele quer fazer aquilo para aparecer, mas ele estava fazendo. Essa que é a questão, ele está fazendo. A intenção dele é com ele e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. O que importa é que está tendo resultado prático. É isso que importa. Como aconteceu lá no sul também, um monte de gente falando, é porque fulano tá aparecendo, tá fazendo porque quer aparecer, porque quer, tem intenções no futuro, não interessa. Mas graças a ele, pessoas foram salvas. Pessoas tiveram auxílio, tiveram ajuda, coisa que, né, não teve de quem deveria, né? Quem deveria, tem a obrigação, quem tinha a obrigação de estar lá fazendo, não fez. Essa pessoa não tinha obrigação e fez. Se tinha intenção de aparecer ou não, também não é problema nosso, não é problema de ninguém. O que importa é que a ação dele teve bons resultados. Então, é isso que sabe? Aí eu fico pensando, essas pessoas que ficam preocupadas se a pessoa quer aparecer ou não quer aparecer, ela não está preocupada com a pessoa que está sendo ajudada. E aí então assim, o que ela o olhar que ela está tendo é o olhar que é da essência dela. É o que ela tem dentro dela. É uma pessoa que vê tudo pelo lado negativo. É aquela pessoa que não consegue ver bondade, não consegue ver a caridade ali acontecendo. Então tem muito esse tipo de julgamento. Quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu também ficava assim, sabe? Meu Deus, essa coisa de divulgar e não sei o quê. Depois aí eu falei, não, a gente tem que divulgar o trabalho, até porque a gente precisava de voluntários. Assim como eu cheguei porque eu vi a divulgação, outras pessoas que querem fazer e não sabem onde vão ter esse acesso. E realmente, assim, várias pessoas que eu conheço acabaram entrando para o grupo fazendo o trabalho porque viram, né?
Assim como o que fazia trabalho com as pessoas em situação de rua, quando eu comecei, eram poucas pessoas. Quando eu parei o trabalho lá, quando eu saí do grupo, já tinha crescido muito. E tudo isso graças ao quê? As pessoas divulgando. Porque aí, nesse grupo, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: quando você divulga um trabalho, na sua rede social, por exemplo, que é o que o coordenador falava, divulguem, porque as pessoas que conhecem vocês, elas confiam em vocês, então elas sabem que que aquele trabalho é correto, é legal, elas conhecem você. E aí você acaba trazendo mais pessoas, que realmente é isso. Quando eu vi o trabalho da minha amiga, eu conhecia ela. Eu falei, poxa, que trabalho bacana. E aí eu sabia que se ela estava envolvida, era uma coisa legal, porque era uma boa pessoa. Então, parece que não dá resultado, mas é esse trabalho de formiguinha, né? Sabe aquela coisa do boca a boca? É que vai espalhando. Então, as pessoas que criticam muito quem divulga as coisas boas que acontecem, o que elas fazem, elas acabam contribuindo para o quê? Para não luz. Porque assim como a propaganda boca a boca faz o empreendimento crescer, essa coisa também, essa divulgação de cada, né, cada pontinho de luz ali que está trabalhando para a luz, que está fazendo um trabalho voluntário, que está fazendo uma caridade, que está fazendo alguma coisa boa, aquilo também vai crescendo. É interessante, tem uns vídeos que circulam aí na internet, tem vários, 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 vários. Esses dias eu vi um que mostrava assim, o menininho tá andando de skate, e aí ele cai, aí vai um rapaz lá e ajuda ele a levantar, pega o skate e tal. Aí ele tá andando na rua, aí ele vê uma senhora com dificuldade com as sacolas, lá ele ajuda essa senhora, que ela tinha deixado cair as coisas, ele ajuda a mulher a pegar as sacolas e tal. Aí essa senhora, né, agradece, tal, continua a caminhada dela. Aí ela vê uma moça procurando na bolsa moeda para conseguir colocar no parquímetro. E ela estava com as moedinhas na mão, ela pega e vai lá e dá essas moedinhas para essa moça. Aí essa moça vai ajudar, então assim, é a corrente do bem. Então, o bem, cada um que vai fazendo bem e vê aquele bem acontecendo, ele sente a vontade de também fazer, de também praticar. Então é importante que a gente divulgue, assim, eu adoro esses vídeos dessas histórias de gente que ajuda, de que o que a coisa que acontece. Ai, eu choro, gente, que sou uma mantegona. Eu assisto esses vídeos, ai, eu choro, fico emocionada. E porque eu acho assim, é isso que o mundo precisa, é essa luz se espalhando, né? E aí eu acho assim que essas pessoas que ficam olhando e criticando o outro, normalmente você vai ver é a pessoa que não faz nada. Então, aí o que que eu acho, a minha percepção? Aquela pessoa que critica, que fica falando, porque fulano está fazendo para aparecer, ou não sei o quê, é aquela pessoa que não faz e ela sabe que ela deveria fazer, assim, né? Porque fazer o bem é um propósito na vida da gente, é algo que nos faz bem, assim, quem faz o bem é, se sente, é mais beneficiado, quem está na condição de poder ajudar, é quem tem que agradecer. Né? Tem uma frase, acho que é do Osho, que fala isso, que quem ajuda, quem doa é que tem que agradecer, porque você está na posição de poder auxiliar. Então, você tem que ser grato por você estar nessa condição. Né? E realmente, quando a gente percebe que a gente fez alguma coisa de bom, por mínimo que seja, por menor que seja a atitude, isso é algo que faz bem para a gente. E tem comprovação científica. Tem um vídeo aí que circula, que eu já até compartilhei uma vez, de um rapaz falando que quando você assiste uma cena de algo bom acontecendo, ou quando você pratica algo bom para uma pessoa, isso te dá uma descarga de dopamina, ocitocina, sabe? Os hormônios da felicidade, que faz bem para a tua saúde, inclusive.
Então, fazer a caridade é saudável também, né? Além disso. Então, e aí essas pessoas que ficam criticando, elas estão mostrando o que elas têm dentro delas, né? Porque elas olham aquilo só pelo lado negativo, elas não conseguem ver toda a beleza e tudo que está envolvido ali, né? Quantas elas não conseguem ver que às vezes elas estão olhando para uma pessoa que elas não gostam daquela pessoa que está fazendo a ação. Então elas têm tanta raiva daquela pessoa que elas não conseguem pensar na pessoa que está sendo auxiliada, na necessidade daquele que está recebendo o auxílio, no quanto aquilo está sendo bom. Então é uma forma de egoísmo, né? Uma pessoa que ela está mais preocupada com o que ela pensa, com o que ela acha que é certo e não está vendo o quanto aquilo está sendo bom para quem está recebendo, né? Independente dela gostar ou não de quem está fazendo. O que importa é que, né, as ações estejam acontecendo. E na situação do Rio Grande do Sul, a gente viu, assim, eu achei, assim, um movimento muito lindo, assim, né, do Brasil inteiro abraçar o Rio Grande do Sul, e nesse momento não teve com exceção desse tipo de pessoa, né, que critica tudo, mas assim, não teve essa polarização, teve uma união de pessoas que pensavam, que a gente sabe que pensam de forma diferente, mas que não estavam preocupadas naquele momento com isso. Elas estavam realmente preocupadas em que o auxílio chegasse de onde tivesse que chegar. O que importava era chegar. Então, assim, foi um momento difícil, né, para o nosso país, de situações bem tristes, mas, por outro lado, de um grande aprendizado, né, um momento de extrema importância, né, eu acho que trouxe assim uma abertura de consciência para muita gente a respeito disso, né, dessa questão da gente olhar para as pessoas como seres humanos, né, que pensam diferente, que têm esse direito de pensar diferente, mas tem que o que importa é o que a pessoa carrega dentro de si, né? Aquela história da xícara, que a pessoa pergunta, você tá com uma xícara de chá, né? E aí vem alguém e te empurra, e aí você derrama todo o chá. Por que você derrubou o chá? Normalmente as pessoas falam, porque a pessoa te empurrou. Não, é porque você tinha chá dentro da sua xícara. Se você tivesse café, você teria derrubado o café. Então é assim, essa historinha quer dizer, cada um transborda o que tem dentro de si. Então, se você é uma pessoa que tem bons sentimentos, que você é, aprecia, né, as boas atitudes, que você torce pelo bem das pessoas, você é uma pessoa que fica feliz quando você vê essas atitudes boas, você vai transbordar isso. E a pessoa que fica transbordando só crítica, o que será que ela tem dentro dela? Egoísmo, amargura, né? Então, esse texto é para trazer essa consciência, porque isso aí é uma crença, né, que se criou, e que até vem, né, do espiritismo. A gente não lê, que a mão direita não veja o que a esquerda faz, e que a esquerda não veja o que a direita faz, e isso acabou criando esse consenso de que o bem não pode aparecer, o bem não pode aparecer. E o mal aí, né, que nem rastilho de pólvora. E eu acho que a gente está na hora de a gente virar o jogo. Não, vamos mostrar que o bem, porque isso faz com que as pessoas. Você vê que tem gente que sempre fala, pô, mas que as pessoas más, que elas nunca são penalizadas, que a humanidade é ruim. E não é bem isso. Não é bem isso. Então a gente tem que mudar esse conceito. Eu acredito piamente que a maior parte da humanidade é boa, só que ela é silenciosa.
E os maus são barulhentos. Você vê que quem está aí no controle, que são poucos, mas eles são barulhentos. Eles ficam martelando essas coisas na nossa cabeça e nas mídias o tempo inteiro. Eles são ofensivos, eles são agressivos, então isso vai deixando a gente meio perturbado. E a gente acaba não conseguindo ver quanta coisa boa está acontecendo. Até nas situações que são complicadas, que a gente está vendo acontecer agora, umas revelações bem difíceis da gente assimilar, mas o que é isso? Por que essas coisas estão aparecendo? Porque o bem está movimentando e tomando as atitudes para que a justiça seja feita. Então, a gente tem que olhar com positividade. Tudo tem um lado bom, toda situação tem um lado positivo. E a gente tem que aprender a colocar esse olhar. Agora, quando a gente traz essa positividade dentro da gente, quando a gente traz esse olhar mais caridoso, a gente consegue achar esse lado positivo. Então é isso que a gente tem que ter em mente e sempre trabalhar, né? Para não cair nessa armadilha aí de achar que o mundo não tem mais jeito, de que está tudo perdido. Não, muito pelo contrário. O mundo agora está caminhando já para um caminho, para ter um momento que a gente aguardava, né, de mais justiça, porque a gente está vendo aí as coisas acontecendo. Por mais que pareça, né, que certas pessoas estão conseguindo controlar, mas a partir do momento que você percebe que as pessoas estão se manifestando contra as injustiças, isso é um ponto super positivo. Porque essas injustiças acontecem há séculos. Só que era por baixo dos panos. Aí todo mundo era manipulado e ninguém sabia. Se hoje a gente está assistindo e a gente fica brava, a gente fica, lógico que irrita a gente de ver certas coisas absurdas acontecendo, mas a gente está vendo, então isso é um ponto positivo. A gente está conseguindo enxergar. É porque os véus estão se rasgando, então é o que a gente esperava. Agora a gente tem que ter paciência, né? Porque as coisas ainda levam um tempo aí para chegar aos finalmente. E a gente fazer o nosso trabalho, que é expandir a luz, e porque quanto mais luz, mais rápido esses processos vão acontecer, certo? Então é isso, gente. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.